Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 2, o tema será relacionamento perigoso. A parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, é mais do que uma história. Ela trata-se de um alerta do Senhor Jesus aos discípulos. Isto mesmo. A narrativa é em torno de um filho que rompe a sua intimidade fraternal e vai em busca de outros relacionamentos. Podemos conjecturar que o pai, sem dúvida, exortou o filho, mas este tivesse colocado a mão nos ouvidos e disse: não, pai, eu não quero ouvir, deixa-me ir. Enfim, o desejo do filho pródigo era sair em busca de novos relacionamentos, novas aventuras. Abandonar o seu pai e desejar conhecer o mundo era mais do que um objetivo do filho pródigo, era uma obsessão. Algum tempo depois, esse filho pródigo volta e colhe as consequências de uma decisão insensata. Ao voltar para casa, ele trazia no seu corpo e na alma as humilhações dos relacionamentos ocasionados pelo mundo. Foi por isso que Deus nos escreveu o primeiro mandamento. Na verdade, este mandamento é uma advertência que nos transmite uma profunda preocupação do Senhor com a nossa integridade física, moral, psíquica e espiritual. Sua intenção é nos advertir do perigo que existe em nos relacionarmos com quem quer que seja diferentemente dele. Você entende? Quão grande é o risco de entregar nossa fidelidade e dedicação a deuses que, na verdade, nunca existiram. O primeiro mandamento é a manifestação do amor de Deus ao seu povo, a nós, seus filhos. O primeiro mandamento é um alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, carinho e salvação. Mas se nós o substituirmos por algo ou alguém, você está entendendo? Estes nos trarão falsas e momentâneas alegrias, pois fora de Deus teremos humilhação, desesperança e condenação. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao 3. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de estudar a tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar conosco através dessa lição e que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é um Deus zeloso e que não dá a sua glória para ninguém, que o Senhor quer ter um relacionamento íntimo, profundo, ó Pai, com aqueles que o Senhor ama, os seus filhos, ó Pai, que possamos dar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, que possamos colocar, Senhor, o Senhor sempre em primeiro lugar em todas as coisas que fazemos. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, se continuarmos a ler o livro de Êxodo, vamos verificar que demorou apenas 40 dias, isso mesmo, 40 dias, para que Israel, após receber o decálogo, ou as 10 palavras, os 10 mandamentos, dados diretamente por uma voz audível e terrível por Deus no Monte Sinai, isso mesmo, foi o próprio Deus que deu a eles os 10 mandamentos. Para que aquela multidão, ao ver Moisés, que demorava agora a descer do monte, caísse na idolatria. Infelizmente, mesmo depois de testemunhar os milagres que os libertaram do Egito, eles exigiram que Arão fizesse um novo Deus para que eles adorassem. Você pode ver isso em Êxodo 32, versículo 2 ao 6. Você pode estar se perguntando: como é possível, mesmo depois deles terem experimentado
tão fortemente a bondade de Deus. Eles viram milagres maravilhosos que até então nunca tinha acontecido, do livramento do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a condução, como Deus conduziu todas as coisas até aquele ponto. Entenda que por todas as vezes que aquele povo foi fiel a Deus, a servir a Deus, as coisas correram bem para Israel. Assim que eles voltaram para os outros ídolos, ou seja, eles abandonaram Deus, as coisas começaram a piorar seriamente. Ao longo do Antigo Testamento, os israelitas várias vezes, uma única vez não, várias vezes se afastaram de Deus. Eles foram iludidos pelas riquezas, por outros costumes, por outras culturas que eles acabaram tendo contato, por ensinamentos diferentes. O Antigo Testamento é rico em exemplos, tanto bons quanto maus, que permanecem tão relevantes nos dias atuais. Eles servem, por assim dizer, como uma palavra, um conto de advertência para as nossas vidas. A intenção da Bíblia é clara em provar que só existe um único Deus. Isaías 43:10 e 1 Coríntios 8:6. Não existem deuses. Entretanto, no período do antigo povo de Israel, muitas nações adoravam seus ídolos. Os filisteus suplicavam a Dagon por prosperidade em suas colheitas. Moloque era adorado pelos amorreus, que exigia crianças como sacrifício. Uma abertura na estátua de Moloque fora transformada em fornalha e ali os bebês eram lançados sobre a chama ardente e sacrificados. Em troca, os amorreus acreditavam que Moloque lhe concederia vitória sobre os seus inimigos nas guerras. Uma deusa comumente adorada, em especial pelos fenícios, era Astarote, que consentia, segundo suas devoções, a fertilidade. Quando Deus chama Abraão para a sua jornada de fé, lhes assegura que será o seu Deus e irá protegê-lo. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Após livrar o povo da servidão do Egito, Deus lembra ao seu povo que foi ele que os tirou da escravidão e reafirma: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 22. Eu quero ler a Bíblia em Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Quero ler ainda 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão vacilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Observe o texto que acabamos de ler. Elias desafiou o povo a tomar uma decisão. Isso mesmo, seguia quem quer que fosse, ou a Deus ou a Baal. Porém, você observa que o povo fica oscilando entre as duas alternativas. Possivelmente, alguns não estavam seguros e não conheciam verdadeiramente quem era Deus. Mas haviam muitos que conheciam de fato a Deus, mas estavam desfrutando de prazeres pecaminosos e de outros benefícios que obtinham através de seguir a idolatria, ou nesse caso, a Baal. É importante, então, destacar que precisamos tomar partido por parte de Deus. Se não fizermos e deixarmos nos levar pelas questões, pelo prazer, por aquilo que é fácil, algum dia vamos descobrir que estávamos adorando a um Deus falso, ou quem sabe até mesmo a nós mesmos. Infelizmente, isso acontece nos nossos dias. Muitas pessoas até conhecem Deus, mas por causa dos prazeres do mundo, fazem a opção de deixar de servir a Deus e servem a si mesmo, aos prazeres do mundo. Deus exige de nós exclusividade. Veja o que ele diz: não tenha outros deuses. Alguns interpretam este primeiro mandamento como uma arrogância divina. Uma rápida análise diria que Deus quer tudo para a sua glória. Mas o que é arrogância? Arrogante é aquele que exige aquilo que ele não é ou não pode ser. Imagine alguém nos dizer:
Não tome mais remédio, vou curar todos vocês. Não trabalhe mais, eu vou sustentar vocês. Será que alguém ou algo é capaz de ordenar isto e cumprir? Jamais. Mas, e Deus é capaz? Sim, claro. Você entende? Então Deus não é arrogante, mas poderoso, pois promete e cumpre. Entretanto, Deus não poderia ser mais humilde, possibilitando-nos outros relacionamentos. Deus certamente é humilde, pois se relaciona conosco. O que Deus não tem é falsa humildade. Imagine, por exemplo, Cristiano Ronaldo, jogador português, que muitos conhecem, eleito o melhor jogador do mundo por várias vezes, em uma entrevista dizer: bondade de vocês, pois não jogo tanta bola assim. Não, aliás, eu sou quase um perna de pau, né? Trata-se de uma falsa modéstia, uma enganosa humildade. Em Deus você não encontrará falsidade. Os relacionamentos com os ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. Por isso, é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento: não coloque nada na frente de Deus. Mateus capítulo 6, 33. Deus quer prioridade. No passado, muito mais pessoas se inclinavam diante dos ídolos, apesar de encontrarmos muitos povos, nações e tribos que ainda adoram deuses de madeira, pedra e metal. O avanço do cristianismo fez com que esta prática relacional e religiosa tenha diminuído. Entretanto, os dias atuais têm em seu leque criativos novos deuses. Por exemplo, o dinheiro, que o Novo Testamento chama de mamon, Mateus capítulo 6, versículo 24. Também o apóstolo Paulo dá destaque para a avareza, considerando uma idolatria, Colossenses 3, 5. Além do dinheiro, o sexo, a comida, a bebida e o poder ocupam o lugar principal na vida de muitos seres humanos, pois seus relacionamentos com tais deuses são interesseiros, apenas interessa alimentar o ventre, ou seja, a carne. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Por que será que nos dias dos grandes clássicos do futebol regional, em especial nos jogos de decisões de campeonato, os nossos cultos a Deus nos templos, sentimos as faltas de muitos irmãos? Os deuses ainda ocupam espaço nos corações e mentes humanas. Eu quero ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Algumas pessoas pensam que a mundanidade tem a ver com a conduta externa, com as pessoas com que nos relacionamos, os lugares que frequentamos, as atividades que desfrutamos. Isso não é totalmente certo, porque a mundanidade começa no coração e se caracteriza por 3 atitudes. Primeiro, os desejos da carne, ou seja, é o afã pela satisfação dos desejos físicos. Segundo, são os desejos dos olhos, é o desejo pela acumulação de bens, de coisas. E o terceiro é a vanglória da vida, é a obsessão com o nível social, a importância de cada um, né? Ter posição. Quando a serpente tentou a Eva, em Gênesis capítulo 3, verso 6, ela tentou nesses 3 mesmos aspectos. E também quando o diabo tentou Jesus no deserto, essas foram as 3 esferas de ataque. Você pode ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. A sociedade atual colhe frutos amargos dos relacionamentos com os seus deuses. A adoração desenfreada ao sexo trouxe ao mundo o vírus da AIDS. O site da revista Veja registra que em 2010 existiam no Brasil cerca de 43 mil novos casos de AIDS.
Já em 2015, esse número subiu para 44. Entre 2010 e 2015, essa população saltou de 700 mil para 830 mil pessoas. O aumento foi de 18%. Hoje, a doença é a causa de 15 mil mortes por ano no país. A ciência não descobriu a cura da AIDS, mas Deus afirma que a cura para esta pandemia é abandonar os deuses, de se arrepender e voltar imediatamente para um relacionamento exclusivo com o único Deus. A erradicação da AIDS só será possível quando a sociedade obedecer a Deus, venerando como um matrimônio honrado. Hebreus capítulo 13, verso 4. É adorando ao Senhor, respeitando os valores familiares. Os amantes do dinheiro, você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, não apenas financiam incentivos para a prática da fornicação, fabricando em laboratórios métodos contraceptivos, mas também esperanças paliativas para que mantenham vivos e ativos os portadores de doenças sexualmente transmissíveis, até que a vacina da cura venha a existir. O dinheiro financia o poder político e bélico. Os homens bombas não representam apenas a vingança contra o capitalismo, mas é a justiça descabida dos fracos. Para proteger do fanatismo que mata inocentes, o dinheiro concede poder aos políticos que criam armas capazes de aniquilar seus alvos terroristas a milhares de distância. E o mundo em guerra. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, sexo e poder, e conceder soberania a Deus em sua vida e atitudes. No livro do profeta Daniel, 4 jovens se recusam às ofertas disponíveis no palácio do rei Nabucodonosor. Muito provavelmente, nos dias de hoje, os adoradores de Deus diriam que nesse ato estariam recebendo as suas recompensas, afinal estavam saboreando finas iguarias. Os babilônicos podiam mudar as vestes, os nomes, a habitação, os ensinamentos e até o cardápio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas não conseguiriam mudar o coração deles. Eles só tinham um Deus, o Senhor, Deus dos seus pais. Você pode ver isso em Daniel capítulo 2, versículo 23. Eu quero ler a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Quero ler ainda Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Observe que até ao Senhor Jesus foi-lhe oferecido falsas recompensas. Satanás oferece ao Cristo uma recompensa, na verdade, um atalho.
sem sacrifício, sem cruz, sem dor, sem humilhação. A única exigência de Satanás seria que Jesus abandonasse o primeiro mandamento e se prostrasse diante dele. Entretanto, Jesus não apenas o enfrenta negando insana possibilidade, mas também nos ensina que não basta recusar as ofertas dos falsos deuses, também é necessário adorar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses. Cumprem parcialmente, podemos assim dizer, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas estão substituindo ídolos pelo vazio existencial. Pessoas abandonam o vício, pagam suas contas em dias, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. É necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. É imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, verso 7. Por fim, hoje a idolatria continua sendo uma ferramenta poderosa que o diabo utiliza para afastar as pessoas de Deus. No entanto, agora ela assumiu formas diferentes. Assim como nas histórias do Antigo Testamento, existem muitos prazeres da vida e bens materiais que desviavam a atenção da adoração ao verdadeiro Deus, alcançar essas metas impostas pela sociedade moderna também pode nos consumir. Infelizmente, há muitos cristãos que fariam rapidamente qualquer ação imoral necessária para satisfazer esses desejos. Você entende? Segundo a Bíblia, a idolatria é fazer um Deus sob medida, algo ou alguém que construo com os meus pensamentos, atos, palavras, que venero incondicionalmente, dou um valor absoluto. Pode ser o trabalho, os filhos, o relacionamento afetivo, pode ser o cônjuge, os bens quando eles estão acima de tudo e de todos. Eu faço todo o sacrifício para preservá-los. Muitos ainda idolatram o próprio corpo. Pessoas como cantores, atletas, atores, enfim, chefes políticos ou religiosos, quando se deposita a esperança neles. Saiba, veja, ainda que coisas menores e muitas parecem até inofensivas, podem facilmente nos envolver e desviar nossa atenção de Deus. Nascido no coração do ser humano, o ídolo orienta a escolhas concretas, distorcendo a realidade e abandonando-os a falsas ilusões, tornando tudo vazio e inconsistente, ou seja, nos leva a tomar decisões equivocadas. Há cristãos que falam por horas sobre essas coisas, mas ao perguntar sobre a palavra de Deus, estão completamente vazios, secos como um deserto. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Conhecer a Deus e a sua palavra não deveria ser a minha única preocupação verdadeira como cristão? A resposta é sim. Pois a Bíblia é quem nos dá a direção, dá o ensinamento, nos orienta a vivermos segundo a vontade de Deus. Para pensar e agir, nas lições a seguir, vamos partilhar sobre os outros mandamentos. Observe que se este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não estivesse em primeiro lugar na lista do decálogo, os outros mandamentos seriam apenas bons conselhos ou regras de conduta moral. Se você tem certeza que obedece aos outros 9 mandamentos, mas ainda declina no primeiro mandamento, afirmo que você apenas conhece os mandamentos, mas não os obedece. Se você entende que basta cumprir e obedecer do segundo ao 10º mandamento e com isso alcançará a bondade e a graça de Deus, também lhes asseguro que você está cometendo um grande engano. Só é possível cumprir todos os princípios do decálogo se você cumprir o primeiro mandamento. Responda para si mesmo: Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e adoração? É exatamente sobre isso que trata o primeiro mandamento. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Isaías 41, verso 10.
Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas vai acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi relacionamento perigoso. Pois bem, nós estamos chegando no final de mais uma lição. Aprendemos hoje a importância do primeiro mandamento. Ter Deus como único Deus e Senhor. Não ter outros deuses. É importante entender que Deus não dá sua glória a ninguém. Ele exige exclusividade. Mas saiba, assim como Satanás tentou aos nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva, tentou Jesus, não é? Para que deixasse a cruz para uma glória sem dor, sem sofrimento, o Deus desse século continua atraindo pessoas, usando a idolatria como ferramenta poderosa para afastar as pessoas de Deus. Por isso, meu amado, você que está nos ouvindo, saiba que Deus é o único Deus e não há outro Deus além dele. Ele é o único Senhor, Criador de todas as coisas. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Não esqueça também de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber essa palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.